O vinho é considerado uma das bebidas mais antigas do mundo e também uma das mais apreciadas, por que não? Pois é, Márcio. Só que, como acontece com a cerveja, por exemplo, que tem conquistado aí adeptos, saber com que alimento combinar esse tipo de vinho, né, o espumante, pode fazer aí toda a diferença. A gente vai conversar agora com a Carol Calheiros, que é gastrônoma. É isso, Carol? Isso bom mesmo, dia. Bom dia. Qual a Seja bem-vinda. diferença? Gastrônoma, diz aí. O gastrônomo, ele é um técnico em gastronomia, Sim. ele fez uma faculdade. No meu caso, eu fiz uma especialização, eu me formei, tenho uma graduação e fiz uma especialização em gastronomia. Legal. A Carol selecionou aqui 5 tipos para a gente conversar um pouquinho. Então vamos ver lá, vamos começar por onde? Diz Isso, aí. eu coloquei na sequência aqui, primeiro a gente tem um espumante aqui, certo? Um brute. O espumante Bastante consumido nessa época do ano, né? Bastante Agora... consumido nessa época do ano. E assim, o espumante ele serve como para abrir o apetite. Então, seria interessante consumir ele no início de começar, para começar a degustar os pratos, né? Então, ele vai bem com os antepastos, com queijos, com torradinhas. Frutos do mar. Frutos do mar. Isso aqui harmoniza perfeitamente com ostras, com camarão, com siri. Olha Essa é a aí, que bebida bacana. número 1 na hora da virada, né? Isso, é a bebida número 1 na hora da virada. Aí me tira uma dúvida, tem gente que balança o espumante, Pra aí estourar, né? abre, aí deixa derramar logo aquele primeiro jato. Diz que é um pecado fazer isso, É um pecado né? fazer isso, tem toda uma técnica para se abrir um espumante. E o menos recomendado é não agitar, justamente para não perder esses bolinhos. Olha aí, tá vendo? Quem achava que era igual a Fórmula 1, Não, né? não. Sair despejando tudo, tá acabando com É o com contrário. a bebida. Quanto menos agitar ele, melhor. Melhor. Bom, aqui... A segunda... A segunda opção é um vinho branco, certo? É um africano, Blanc de Noir, porque ele foi macerado com a casca e as sementes, por isso que ele tem uma coloração meio alaranjada, certo? Interessante. É diferente do rosé. O rosé, ele geralmente é um vinho que ou não é um vinho de uva tinta, só que ele não ficou macerando junto com essa casca e com as sementes. Ele pode ter sido parcialmente macerado ou não ter recebido contato nem com a uva nem com a semente. Geralmente os vinhos rosés são de uva merlot. Ele cai bem com que tipo de prato, de alimento? Cai bem com massas, com molhos brancos, com molhos à base de creme de leite, à base de queijo. Geralmente é um vinho também que combina muito com frutos do mar. É um vinho assim suave para harmonizar com alimentos suaves também. Olha só que bacana. A gente tem aqui um Casilheiro del Diablo, uma delícia, Cabernet Sauvignon. Adoro. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu gosto. Isso. O que a gente pode harmonizar com esse vinho aí? Como é uma época do ano que a gente consome muitos assados, o Cabernet Sauvignon ele combina muito com esse tipo de carne. Com carne de porco vai muito bem, inclusive feito com o próprio molho à base de Cabernet Sauvignon. É um vinho que cai muito bem com esses assados, principalmente os assados que não levem molhos. Certo. Não leve muitos molhos, assim, uma carne assada, um churrasco, isso aqui cai muito bem. Olha. Carol, antes da gente passar para o próximo, tem pessoas que gostam do vinho ele natural, do jeito que está aqui na garrafa, e outros colocam lá no gelo. Isso. Existe uma diferença de consumir? Qual seria o indicado? Os vinhos brancos, eles devem ser consumidos em temperaturas mais baixas, de 8 graus até 12 graus. É uma temperatura ideal. Geralmente a gente consome os vinhos aqui no Nordeste em temperaturas assim estupidamente geladas. Então assim a gente acaba perdendo um pouco da degustação mesmo, acaba atrapalhando o paladar, né? A gente não dá para sentir as notas das Aquela uvas. mexidinha lá na taça ali, algumas pessoas dizem que aquilo ali é charme, eu já coloco na taça e tomo. Por quê? Porque quando você põe o vinho na taça, você vai ver o quanto ele é encorpado.
Na taça dá para ver as lágrimas do vinho caindo e aquilo mostra o quanto ele é encorpado. Então, o Cabernet Sauvignon numa taça, ele vai chorar e você vai ver o quanto ele é encorpado. Vai demorar para cair as lágrimas. Então, é até bonito de se ver. Depois... Ó, tem um outro tipo aqui, Moscato, né? Moscato. E um vinho... um vinho do Porto, esse Porto. aqui. Vou tentar aqui inverter só para o pessoal de casa. Botar para frente. Esse Moscato, é a uva que é Moscatel, a uva que é Moscatel, certo? Eu trouxe esses dois vinhos porque eles finalizam a nossa ceia, né? Vamos dizer assim, são vinhos digestivos, certo? Muitos dizem que é um pecado você finalizar um jantar, por exemplo, com um espumante. Só que o Moscatel é um vinho doce e ele harmoniza muito bem com sobremesas. Nossa, muito bacana. E o vinho do Porto, a mesma coisa. Por serem vinhos fortificados e vinhos adocicados, eles caem muito bem com as sobremesas. Por exemplo, Não. Pode falar. Principalmente aquelas à base de frutas, com creme, não muito chocolate, porque o chocolate é um pouco difícil de se harmonizar com o vinho, mas esses dois caem muito bem com sobremesa. Aquele cálicezinho de vinho do Porto para encerrar o almoço, por exemplo, vai muito bem. Então. Muito bem. E tem aquela história que o homem pode tomar 2 taças por dia e a mulher uma, que faz bem para a saúde e para o coração. Para o coração, então, com moderação. E se for tomar a sua taça de vinho, não vá pegar o carro depois, porque a lei seca pode pegar você. Nem um cálice de vinho passa, né? De vinho do Porto. Carol, muito obrigada pela presença. Obrigada a Desde vocês. já, feliz ano novo aí. Muita paz, muita harmonia para você, que seja tudo de bom. Muito obrigada para vocês. Então essa também. dica aqui justamente para aquela ceia lá que junta os amigos para daqui a pouco comemorar a chegada de 2016. Pois é. Gente, obrigado, Carol. Obrigada.